Remédio, o Tribunal Superior Eleitoral elege hoje para a presidência o ministro Alexandre de Moraes. A única coisa que a gente pode prever é que vai sair faísca aí, não vai? Boa tarde, Boa tarde. Paulo. Olha, eu tenho as minhas restrições em relação ao Alexandre de Moraes, já cansei de falar. Eu acho que ele tem uma vaidade extrema e que atrapalha o papel dele como magistrado. E cometeu erros, para mim, fundamentais na condução, principalmente no ano passado. O caso do Daniel, para mim, foi o mais emblemático. O silêncio do Alexandre de Moraes, ou o desprezo do Alexandre de Moraes, teria deixado o Daniel relegado ao que ele é, nada. Mas não, ele transformou um nada em celebridade. Foi um erro absurdo, uma puxada, uma esticada de corda totalmente desnecessária, só que infelizmente o Alexandre de Moraes faz isso constantemente. Ele é belicoso como juiz, e eu não acho que seja esse o papel ideal. Competente ele é, conhece profundamente direito constitucional, não está na Corte Suprema à toa, porque ele tem conhecimento técnico para isso, é experiente, e ele poderia, justamente por essas qualidades que ele tem, controlar um pouco mais a vaidade e controlar um pouco mais o fato de que ele é impetuoso demais. Isso não cabe a um ministro do Supremo. O Supremo tem sempre, em qualquer situação, que atuar com sobriedade. No geral, as críticas que fazem ao Supremo, na minha opinião, são absolutamente exageradas. Eu tenho as minhas restrições em relação ao Fachin, tenho as minhas restrições em relação ao Lewandowski. Acho que o Fachin foi extremamente infeliz no julgamento do Lula, demorando 5 anos para anular um julgamento. Se ele tivesse anulado 5 anos antes, isso não teria acontecido, porque daria tempo do processo andar. O Lula não foi absolvido, é aquilo que a gente fala aqui. O processo prescreveu por conta da idade dele quando a prescrição cai pela metade. Então não vamos confundir as coisas. Lula não foi absolvido de nada. Foi uma chicana jurídica. E que está acarretando uma série de consequências na Lava Jato que eu também não estou entendendo, porque o Lula não foi absolvido, portanto não torna nulo nenhum tipo de punição acertada nos processos. As decisões do Fachin, na minha opinião, foram carregadas de falhas injustificáveis, porque nem se tratava, na minha opinião, de incompetência absoluta, ou seja, que aquele juiz não poderia julgar em hipótese alguma o processo, era uma incompetência relativa, e eu não acho que ele tenha acertado naquele ponto. Mas, no todo, o Supremo não agiu errado. Eu disse aqui várias vezes que durante a pandemia, se deixassem o Bolsonaro conduzir o país inteiro na questão da pandemia, nós tínhamos já ultrapassado 3, 4 milhões de mortes. Porque ele foi totalmente irresponsável, completamente fora de si na condução da política do Ministério da Saúde. Além de ter feito uma péssima gestão econômica, porque tem um péssimo ministro da Economia. Então o Supremo não agiu errado ao atribuir, ao delegar aos governadores e aos prefeitos a condução daquilo. Só que, na minha opinião, o TSE vai presidir essas eleições com arma na mão. Vai ser o único jeito. Todas as decisões do Alexandre vão ser questionadas, Paulo, não vai ter nenhuma que não vai ser questionada. Vai haver confronto, a gente já sabe, porque o Bolsonaro já plantou a semente do confronto, porque ele está preocupado que se ele perder ele vai querer dar uma de Trump, imitar o Trump. O Brasil não tem instituições estruturadas para reagir imediatamente, mas como todo mundo já sabe o que ele vai fazer, tem que se preparar. Como eu disse aqui já, não vejo o Bolsonaro como nenhum perigo à democracia. Isso é falácia de idiotas. O Bolsonaro fala bobagem, mas ele não tem feito nada
no sentido de atentar contra a democracia. As coisas que ele faz são diferentes das coisas que ele fala. Ele gosta de fazer show, mas na condução da política dele, ele não atenta contra a democracia. É preciso, inclusive, para aqueles débeis mentais que se dizem seguidores dele, que falam de golpe militar, porque quando você prega um golpe militar, é que você se reconhece como um incompetente para dizer e fazer o que você quiser. Não, eu preciso que alguém me tutele. Eu quero que alguém bote uma coleira ou um arreio, porque eu sou uma besta e eu não consigo decidir minha vida. Então eu prefiro que um militar, um cara acostumado a dar ordens ou obedecer ordens, faça isso. Isso é triste, né? Porque você reconhece que você é um nada. Pregar uma intervenção militar é reconhecer a sua total incapacidade de mudar sua vida ou de conduzir sua vida. Se a gente fica colocando o fantasma de 64 na mesa toda hora, a gente cai num erro histórico. 64 começou 10 anos antes. 64 nasce em 54, quando quiseram derrubar o Getúlio e ele deu um golpe em todo mundo se matando. O suicídio do Getúlio foi um ato político. O último ato político de um estadista. Ditador, mas estadista. Porque ele aniquilou todos os inimigos políticos dele. E foi graças a isso que o Juscelino se elegeu presidente. E pouca gente sabe que o Juscelino, aqueles militares que em 54 não conseguiram derrubar o Getúlio, mas estavam prontinhos para dar o golpe, eram os mesmos que em 64 derrubaram o João Goulart. Eram os mesmos que não queriam dar posse ao Juscelino. Canalhas que estão no inferno, Juarez Távora, Zenóbio, Mascarenhas, Castelo Branco sem pescoço, Costa e Silva, todos aqueles canalhas, Golbery, que já era oficial naquela época, todos esses canalhas estão no inferno, sem dúvida nenhuma, porque nenhum prestava. Mas eram golpistas que não existem mais. O perfil das Forças Armadas no Brasil mudou completamente, principalmente depois do fim do regime militar. O militar brasileiro hoje não quer mais uma aventura como aquela, porque ele sabe o quanto lhe prejudicou. E a formação profissional do militar mudou. A própria formação deles, e aí me perdoem, as pessoas que não sabem o que são as coisas, porque tem gente que acha que a Escola Superior de Guerra forma generais. A Escola Superior de Guerra, ela passa a doutrina do Exército. A Escola Superior de Guerra não foi uma coisa que nós tínhamos, ela começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, financiada pelos americanos. Ela fazia parte da Guerra Fria. Ela tinha uma doutrinação anticomunista porque a Escola Superior de Guerra foi feita pelos americanos, foi financiada pelos americanos e seguia fielmente a escola americana. Ela tinha algumas diferenças porque os militares brasileiros tinham também uma forte influência da escola militar francesa. Mas, basicamente, a Escola Superior de Guerra foi onde se planejou, junto com o clube militar, tudo aquilo que aconteceu de 54 a 64. Achar que isso tudo vai acontecer agora, a Escola Superior de Guerra não é mais a mesma. Não tem mais aquela filosofia anticomunista, até porque o comunismo acabou. A não ser que a gente ache que os nossos inimigos são a China e a Coreia do Norte. Em relação a essa mudança de mentalidade dos militares, vem uma garantia de que nada vai acontecer. O Bolsonaro vai conseguir o quê? Os militares de pijama do clube militar, que hoje não é nem sombra do que já foi, é um clubinho de militar de pijama, que não tem influência mais nenhuma. Então vamos parar de ficar tendo pesadelo com algo que não tem o menor risco de acontecer. Em contrapartida, se existe algum risco contra a democracia, chama-se Partido dos Trabalhadores. Tudo aquilo que o PT não conseguiu fazer durante o governo Lula, durante o primeiro governo Lula, porque durante o governo da Dilma, ela estava tão preocupada com o resto que não dá para se preocupar com isso, mas vamos lembrar e observar
que o Lula está pregando tudo aquilo que ele tentou fazer no primeiro mandato dele, mas que ele não se esforçou muito. Que dessa vez ele vai canalizar todas as forças dele para fazer. Voltou a falar de controle social da imprensa, que não existe, o nome disso é censura. Não existe outra palavra. Controle social da imprensa é censura. O Lula vem com sangue nos olhos em relação à Polícia Federal, em relação à Justiça Federal, em relação ao Ministério Público Federal. Então podem acreditar, e tendo maioria no Supremo, como ele tem, que se existe algum risco para as instituições, a gente tem que estar pronto para uma eventual vitória do Lula. E eu não estou fazendo aqui alarde nem tomando partido, não. Eu estou colocando fatos. O Brasil tem que fortalecer as suas instituições. Então, mais importante do que o Alexandre de Moraes no TSE é a gente observar o comportamento das instituições brasileiras. Porque são elas que vão impedir que ganhe quem ganhar, você fira justamente aquela que não pode ser ferida, que é a nossa democracia.